noite a todos. Bom, essa exposição, ela foi motivada depois que eu li o livro do Círculo do Livro, e a gente lembra a importância da leitura e a importância do Círculo do Livro para a Casa Espírita e para o movimento espírita. E eu sou associado, né? Então, foi um dos livros que eu recebi. O livro é esse aqui, né? Que é do Cleto Brutti, chamado de Espiritualidade na Vida. E o último capítulo que eu li foi um capítulo que me marcou muito. E eu quis compartilhar com vocês. Eu lembro mais uma vez que a responsabilidade nossa aumenta muito, porque uma vez que a gente sabe, muito nos será cobrado. Assim como a doutrina, todas as informações que nós vamos passar agora aumenta a nossa responsabilidade frente às dificuldades que nós temos na vida, tá? Então, o tema é se eu soubesse. Se eu soubesse que a vida prossegue além da morte do corpo físico, abundante e próspera, oferecendo sempre a colheita das sementes que plantamos. Então, a gente lembra que a vida que nós temos como encarnado é uma vida temporária, é uma vida transitória. Ela tem a única finalidade de nos ensinar a e a fixarmos esse aprendizado. E a semente que nós vamos semeando aqui, a semente de amor, a semente de paz, a semente de fraternidade, a semente de caridade, são as sementes que nós vamos colher os frutos lá na espiritualidade, tá? Agora, a semente do orgulho, do egoísmo, das nossas posses, dos nossos bens, do nosso nome, da nossa posição social, essa nós não vamos colher, vai ficar aqui. Nós não vamos levar para a vida abundante e próspera. E a gente lembra que na espiritualidade somos nós imortais. Nós temos uma vida plena, né, de coisa onde nós vamos ter vivências onde, na condição de evolução atual que nós estamos, nós precisamos esporadicamente retornarmos à matéria, retornarmos à carne através do processo de encarnação, para que aí nós possamos aprender e fixar a aprendizagem. Dependendo do nível de evolução que alcançarmos, pode acontecer de nós não termos necessidade de encarnarmos, de não termos mais a necessidade de voltarmos ao corpo físico. Então, é isso que é importante de entender, que a nossa vida aqui no corpo físico, ela é temporária e provisória. A vida plena e abundante e próspera é a vida no plano espiritual. Se eu soubesse que somos nós, espíritos imortais, somos filhos do mesmo Pai, somos criados com os mesmos recursos e com as mesmas possibilidades, cujo objetivo de todos nós é atingirmos a plenitude. Todos partimos do mesmo ponto, simples e ignorantes. Ninguém releva vantagem, ninguém tem queimada de largada, ninguém tem mais vantagens ou mais oportunidades. Todos têm as mesmas. Agora, você pode aproveitar mais ou menos as oportunidades que você tem durante as encarnações. Né? Isso que vai nos dar a diferença que nós temos nesse mundo, que nós temos pessoas muito mais inteligentes do que outras, pessoas muito mais sábias do que outras, mas que aproveitaram, às vezes, mais as oportunidades que as encarnações ofereceram a elas. Se eu soubesse que a vida ela tem um sentido nobre. Qual é esse sentido? A evolução para Deus. E para isso nós temos que vivenciar o amor exemplificado por Jesus. Então Deus foi tão nobre conosco que além de falar ou nos dar assim aquela consciência gravada em nós, todos nós temos a noção do que é certo, do que é errado, ainda nos deu o seu Filho dileto, a alma mais perfeita a pisar aqui nesse planeta, para nos servir de guia e exemplo. E o próprio Jesus dizia que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Quer dizer, nós temos que fazer como Ele fez para podermos chegarmos a essa vida de plenitude. Se eu soubesse que as dores, aflições e obstáculos são instrumentos redentores para a depuração do espírito imperfeito. Então, tudo que nós passamos de dificuldade, de dor, de aprendizado, tem a finalidade educativa.
Não é aquela coisa de que Deus faz isso para fazer-nos sofrer gratuitamente. Tudo que nós passamos tem uma razão de ser, tem um motivo. E esse motivo é justamente nos fazer sair da imperfeição, atingirmos realmente planos mais elevados e com a fixação desse aprendizado. Ah, se eu soubesse que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade, porque elas estimulam todos os demais vícios. Isso é uma grande verdade. O orgulho e o egoísmo, eles suscitam os piores vícios que nós podemos ter na humanidade. O vício da inveja, da cobiça, do ódio, da vingança, e tudo mais isso aí tem como ponto de partida o orgulho e o egoísmo. Para nós combatermos, nós temos que trabalhar a nossa humildade e a caridade, que são os antídotos para isso. Porque ninguém pode ser humilde e caridoso sendo orgulhoso e egoísta. Então, o contraponto é justamente nós sermos humildes e caridosos. Ah, se eu soubesse que tudo que temos são empréstimos do Criador para atender às necessidades do progresso intelectual e moral da alma. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine nós que nós somos funcionários e nós trabalhamos na roça. Então, ao chegarmos de manhã cedo, o patrão ele tem todas as ferramentas, tem todos os acessórios para nós desempenharmos a nossa função. Então, nós vamos usar a enxada, a roçadeira, a, a foice, o facão, e vamos trabalhar usando essas ferramentas durante o dia. Quando chega no final do expediente, o que nós fazemos? Nós temos que limpar essas ferramentas, nós temos que cuidar bem delas e guardar do lugar que nós tiramos. Nós temos que devolver novamente a quem é o dono de direito. No dia seguinte, nós vamos novamente usar essas ferramentas para o desempenho das tarefas daquele dia e vamos sempre devolver de novo. Então, assim é a vida, como se cada encarnação fosse um dia. Nós encarnamos, recebemos esse corpo, que é a ferramenta que nos dá realmente a oportunidade de colocarmos em prática inúmeras coisas, recebemos a inteligência, recebemos a saúde, recebemos a força, recebemos uma família, recebemos tudo isso para poder desempenhar isso aí. Ao desencarnarmos, nós vamos devolver tudo isso. E em outra encarnação, vamos ter novamente as mesmas ou ferramentas mais aprimoradas ou menos aprimoradas, de acordo com a nossa necessidade. Mas, de uma forma ou de outra, tudo que nós temos de material aqui nessa vida são empréstimos. E nós vamos ter que devolver tudo. Ah, se eu soubesse que muitos sofrimentos que eu passei, que nós passamos, poderiam ser evitados se não fosse a nossa rebeldia e nossa insubordinação ante as regras que regulam a vida e o universo. Então, voltando àquele exemplo que eu dei antes, do nosso patrão, que nós vamos trabalhar como empregado, nós temos uma programação para aquele dia, para executarmos aquilo lá. O patrão fala assim, olha, nós vamos ter hoje que roçar aquele campo. Então, a regra e a coisa está muito clara, eu tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer, a primeira coisa que eu vou ter de consequência é que no dia seguinte eu vou ter que fazer aquilo que eu não fiz. Ou, às vezes, eu vou ter que acumular o serviço que eu não fiz com outro que já tem programado para o dia seguinte. Então, esse sofrimento vem justamente dessa roda viva que nós criamos pela nossa insubordinação e pela nossa rebeldia, né? Então, a coisa é clara, as regras estão na mesa, as regras estão muito claras. Nós temos apenas que cumpri-la. Ah, se eu soubesse que a mágoa, a revolta e o desejo de vingança são prisões que nos submetemos sem necessidade. Então, eu digo que a mágoa, ela acontece quando nós criamos uma expectativa em relação a alguma pessoa maior do que a pessoa é. Nós criamos. Quando a pessoa mostra quem ela é, a mágoa vem para nós, mas nós que criamos expectativa e nós somos responsáveis pela dor que nós sentimos porque nós criamos uma expectativa maior do que era. A pessoa não tem nada com isso, ela é o que ela é. Então, a mágoa justamente são prisões que nós nos submetemos. A revolta e o desejo de vingança também é a mesma coisa, porque quando nós queremos nos vingar, é porque nós fomos agredidos, nós sofremos a dor, e nós queremos devolver essa dor à pessoa que nos agrediu.
Então, de uma forma ou de outra, nós queremos criar uma justiça meia tupiniquim, segundo os nossos parâmetros, né? Bateu, levou. Então, o exemplo que eu costumo dar sempre é o seguinte: o Joãozinho me dá uma pedrada, eu pego a pedra e para atacar de novo no Joãozinho. Só que o Joãozinho, esperto, ele, ó, dá no pé e some. Mas eu fico carregando aquela pedra que eu falei assim: a hora eu pegar o Joãozinho, eu vou dar uma pedrada nele igual, mas pior do que ele me deu. E eu fico carregando aquela pedra na mão. E essa pedra me incomoda, porque eu deixo de usar aquela mão porque eu estou carregando a pedra. Se eu vou acariciar alguma pessoa amada, eu vou machucar. Eu deixo de fazer algumas coisas porque estou carregando a pedra e tenho que carregar aquilo lá. E às vezes eu nunca mais vou encontrar o Joãozinho, mas eu fico carregando a pedra. Então o perdão, ele vai nos libertar. É jogar aquela pedra e dizer o seguinte: olha, o Joãozinho que arca com as consequências da escolha dele, né? Eu vou seguir minha vida. E aí o que vem? O perdão liberta. O perdão, ele faz bem primeiro a quem escolhe perdoar, a quem escolhe esse caminho. Então, não que eu vou esquecer a pedrada que eu levei, mas eu tenho a opção de não sofrer de novo a dor que eu senti da primeira vez e de não desejar para aquela pessoa que me fez isso a mesma coisa. Então, é a maneira que eu tenho de me libertar, né, do coisa, perdoando. Ah, se eu soubesse que o arrependimento sincero é a senha para acessar o auxílio divino, que nunca nos falta, mas que aguarda uma renovação de atitude de nossa parte. Então, todo erro que nós temos, em primeiro lugar, nós temos que nos arrepender. Logicamente, o arrependimento tem que ser sincero, porque Deus, ele percebe isso. Quando você se arrepende de boca e quando você se arrepende sinceramente. Então, mas só o arrependimento às vezes não basta. Nós precisamos de fazer a chamada reparação. E a reparação normalmente vem com um processo de expiação, que seria você sentir na pele o que você fez a alguém, não necessariamente pela mesma pessoa que você prejudicou. Às vezes pode ser uma outra circunstância, uma outra oportunidade, uma outra encarnação, mas de você sentir na pele o que você fez ao outro, no sentido de nos educar a não fazer normalmente aquilo. Ah, se eu soubesse que a caridade é a eterna âncora de salvação, pois só assim acumularemos os tesouros imperecíveis. Então, a gente lembra que a caridade é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. O próprio Chico Xavier ele falava muito isso, que ele só era espírita porque o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Ele dizia assim: se a doutrina falasse fora do espiritismo não há salvação, fora do cristianismo não há salvação, ele não seria espírita, não seria cristão. Ele só é espírita porque fala que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é aquela eterna âncora. A âncora significa que nos dê estabilidade no processo de conquista. Então, quando nós conquistamos aquilo, a caridade nos dá essa âncora, essa coisa de guardar os tesouros imperecíveis dentro de nós. Então, se eu soubesse que o sofrimento dura somente o tempo necessário para aprender a lição que a sabedoria divina oferece. Deus não quer fazer-nos sofrer. O sofrimento é opcional. Se nós não escolhermos a porta do amor e do trabalho, logicamente virá, nós temos que abrir a porta do sofrimento e da dor. Mas esse sofrimento ele vai durar somente o necessário para que nós aprendamos aquela lição. Ele não é permanente, ele não é eterno, tá? Não é o objetivo de Deus nos fazer sofrer o tempo todo. Se eu soubesse que a jornada poderá ser suavizada se mantivermos os pensamentos elevados, otimismo, confiança e esperança em Deus. Então, tudo que nos acontece de ruim ou de negativo, tenhamos otimismo, vejamos o lado bom, tenhamos confiança, tenhamos esperança que tempos melhores virão. Eu lembro da palestra do Wilson Ayub, onde ele falava que a fé é ter a confiança, a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Né? Então, é isso que nós temos que desenvolver. E a nossa jornada será muito mais suavizada se nós tivermos esses pensamentos elevados. Se eu soubesse que somente o amor, esse fogo sagrado, será capaz de dissolver o erro, a ignorância e a violência. Então, Jesus ele veio aqui na encarnação dele, há 2000 e poucos anos atrás, com a finalidade de nos dar um novo paradigma, porque na época que Jesus veio,
O que imperava era a força, era a vingança, era o revide, né? Era a agressão, e Jesus ele veio ao contrário, veio ensinar o amor, uma palavra que tão pequenininha, mas tão poderosa, porque o amor traz a paz, o amor traz a segurança, o amor traz a evolução. Então, Jesus ele falava que quando alguém te agredir, não devolva, não revide, procure amar essa pessoa, procure entender por que ele fez aquilo. E se eu soubesse que não estamos aqui para competir com ninguém, mas para colaborar uns com os outros na tarefa comum de trilhar o caminho que nos aproxima de Deus. Nós somos todos irmãos fraternos. Nós estamos aqui para que todos possam chegar ao mesmo objetivo. Não adianta um chegar primeiro e o outro ficar para trás. Como estamos emanados, a humanidade só vai progredir quando todos forem. Eu sempre dou um exemplo de uma atividade extra, trabalho de uma empresa que ela fez uma dinâmica de grupo com seus colaboradores para melhorar realmente a convivência entre eles no trabalho. Então, eles combinaram de levar todos os seus colaboradores para uma atividade extra no final de semana. Então, eles foram no sábado, à beira de um rio caudaloso, e foram divididos os colaboradores em 3 grupos: o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A recebeu todas as ferramentas, material e instrução e tudo mais para montar uma jangada. O grupo B recebeu apenas a madeira e a corda, e o grupo C nada recebeu. E o instrutor apenas disse o seguinte: o objetivo de vocês é atravessar o rio até o final do dia. E se ausentou. Nisso, o grupo A começou a trabalhar com todos os instrumentos, tudo coisa, todo mundo dando opinião, todo mundo se ajudando mutuamente, tudo mais, e em questão de 2 horas montaram a jangada. Já tinha até manual de instrução e tudo mais, eu sei que montaram a jangada. E puseram essa travessia, atravessaram rapidamente. Lá chegando, eles ficaram do lado de lá, é, observando a dificuldade dos outros e se divertindo com isso. O grupo B, depois de algum tempo, umas 4 horas, conseguiu montar uma jangada bem rústica, né? Amarrando uma corda que eles tinham, a madeira que eles tinham lá, e conseguiram atravessar com um pouco mais de dificuldade, demoraram 5 horas para poder chegar ao outro lado. E o grupo C que foi mais difícil, porque eles não tinham nada. Então, eles tiveram que entrar na mata do lado, pegar alguns troncos, alguns galhos, alguns troncos de bananeira, e amarraram com cipó e tudo mais, fizeram uma coisa bem rústica, e ao chegar na metade do rio, a jangada se desmanchou, né? Então eles tiveram que agarrar um tronco do lado, do outro, tiveram que nadar até o outro lado, passaram a dificuldade danada para atravessar. Ao chegar no final da tarde, o instrutor voltou e perguntou: e aí, como é que foi? E aí o grupo A se pôs na frente: olha, nós ganhamos, nós fizemos em 2 horas, chegamos primeiro que todo mundo aqui. E aí o instrutor disse: não, mas não foi a instrução que eu dei para vocês. A instrução que eu dei para vocês é o seguinte: vocês tinham como missão atravessar o rio. Vocês. Então, vocês tinham que pegar essa jangada, atravessar o rio e depois voltar para pegar aqueles que estavam tendo dificuldade, né, para poder atravessar também, porque o objetivo é todos chegarem, não adianta só vocês chegarem, né? Nós temos que todos chegarem àquele objetivo. Então, isso mostra, mais uma vez, o que é o amor fraterno, né? O que é você buscar ajudar um ou outro, né? Para que todos consigam atingir o mesmo objetivo e não apenas você atingir o objetivo. Então, agora que vem a grande responsabilidade, porque nós sabemos, através da doutrina espírita, e nós agora sabemos, através dessa exposição que está sendo feita agora, agora que eu sei quantos sofrimentos nós poderíamos evitar, quanto tempo de felicidade nós perdemos, né? Quantas felicidade futura nós tivemos, nós perdemos. Então, agora que eu sei, eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Só que o grande detalhe é o seguinte: você não consegue fazer diferente fazendo a mesma coisa. Nós temos que mudar esses parâmetros, nós temos que mudar a maneira de nós pensar, nós temos que sair da caixa. Só assim nós vamos conseguir fazer realmente diferente. Então, agora que eu sei, diante da prova que eu tiver, eu vou ter mais resignação, pois eu já compreendi que a evolução é o verdadeiro motivo das dificuldades que nós passamos. Então, eu vou ter mais resiliência, eu vou ter mais paciência em decorrência dessas dificuldades. Agora que eu sei,
quando eu cair, eu vou me levantar mais forte e humilde, e seguindo agora em frente e no rumo certo. Porque o erro, às vezes, nos ensina mais. E quando você erra, você não vai cair no erro de novo. Você já vai levantar, vai seguir em frente sabendo o rumo que você vai seguir. Então, essa é a grande motivação que nós temos diante das dificuldades das quedas. Agora que eu sei, diante da dor do outro, eu devo ser muito mais compreensivo, auxiliando-os com os auxílios que eu já disponho. A gente lembra que dentro do hinduísmo, existe no sânscrito o chamado karma, que subentende o seguinte, que o karma, cada um tem o seu karma, e todo mundo tem que passar por esse karma, e ninguém pode ajudar. Se você ajudar, você está interferindo no karma, ele vai ter que voltar a passar por aquele karma de novo. Na doutrina espírita não existe karma. Tudo que é possível nós fazermos para ajudar, nós temos que fazer, porque nós podemos ser os instrumentos que a providência divina tem de fazer chegar a ajuda àquele irmão que está passando por dificuldade. Então, nós não podemos nos omitir nisso aí achando que aquilo é karma dele. Não, nós temos que abreviar o máximo que nós pudermos. Agora que eu sei, ante o erro alheio, serei mais indulgente, pois sei que assim contribuo com a renovação do equivocado. E é uma coisa interessante. Se eu estou vendo um erro no outro, é porque eu já errei, eu já aprendi. E a pior coisa que tem quando a gente erra é que o outro fica ressaltando. Eu avisei, eu falei para você não fazer e tal. Isso aumenta mais a dor da pessoa. Então, nós temos que ser muito mais indulgente, de entender que ele está passando por um processo de aprendizado que nós já passamos, né? Então, nós não podemos agir dessa maneira. Então, agora que eu sei onde imperam as trevas da ignorância, que eu possa levar a luz do conhecimento, essa luz que liberta. Então, como eu falei, nós temos uma heterogeneidade na humanidade, onde pessoas são muito mais inteligentes do que outras, pessoas são muito mais sábias do que outros. Aqueles que tiverem a luz do conhecimento, nós temos que levar essa luz para as trevas da ignorância, temos que libertar aquelas pessoas que estão ainda na ignorância. E diante do ofensor, agora que eu sei, serei grato pela oportunidade de testar a minha paciência, a minha tolerância e de aprender a mais difícil das virtudes, que é amar os inimigos. Amar quem nos ama é uma obrigação, porque você está só devolvendo aquilo que você está recebendo. Agora, amar o inimigo não está dando amor para você. Pelo contrário, ele está dando ódio, está dando raiva, está dando horrível, quer se vingar. E nós temos que responder a isso, né, amando, pelo menos sendo indiferente. Quando alguma coisa de ruim acontecer com ele, eu não ficar feliz. Quando alguma coisa de bom que acontecer com ele, que eu não fique triste. Então, esse é o chamado amor ágape. Então, agora que sei, onde houver violência, que eu possa levar a paz, que eu possa levar a concórdia e a união. Seria como se fosse a segunda face, a outra face oferecida por Jesus quando você é agredido. Então, que eu possa ser o contraponto dessa agressividade, dessa violência, dessas guerras que existem. E agora que eu sei, com o valor de uma prece, pelos benefícios já recebidos, lembrarei de orar pelos irmãos sofredores do mundo para assim amenizar suas dores. A gente lembra que Deus não vai ser mais Deus com as nossas preces, mas nós seremos muito melhor nos ligando a Deus. E a prece, quando ela é coletiva, quando une-se várias pessoas com a mesma intenção, com o mesmo direcionamento, a prece é muito mais poderosa. Imagine se todos nós aproveitarmos as oportunidades que nós temos de orar pelos irmãos em necessidade, os irmãos que estão passando fome, os irmãos que estão internados, estão com doenças, estão no meio de uma guerra e tudo mais, como isso seria salutar para eles, né? E isso não nos custa nada, apenas nós temos que ter essa boa intenção. Enfim, o livro é esse, Espiritualidade de Vida, do Cleto Brutes, e na finalização, em qualquer circunstância que eu possa viver como verdadeiro cristão, sendo um exemplo vivo do Evangelho do Cristo. E assim, serei feliz, o quanto for possível, um espírito imperfeito, vivendo no mundo de provas e expiações e transição para a regeneração. No mundo que nós vivemos de provas e expiação, a felicidade ela é apenas temporária e extemporânea.
nós não temos felicidade permanente, nós temos momentos felizes. Tudo em decorrência da colheita que nós estamos fazendo, que nós estamos no mundo de expiação e provas, e nós estamos ainda somos muito imperfeitos. Nós estamos ainda no começo da nossa evolução. Onde aqui o bem que existe, às vezes ele existe pela falta de oportunidade de fazer o mal. Então, no mundo de regeneração, já ao contrário, nós já desejaremos fazer sempre o bem, que é diferente de não fazer o mal. Então, nessa evolução, que nós possamos ser um exemplo vivo do Evangelho do Cristo. Então, é isso, meus irmãos. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos refletir sobre tudo isso, e que possamos, a partir desse momento, termos o compromisso, realmente, de agirmos, né, com mais responsabilidade, graças ao conhecimento que aqui recebemos. Muito obrigado, boa noite a todos.